as pessoas que estão neste ambiente e aqueles que estão assistindo em sua casa, em nome de Jesus. Amém. Abre comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 6, o verso 24. Aleluia. Estamos pregando esses dias sobre o Sermão da Montanha. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Estamos vivendo tempos que precisamos falar da palavra, do evangelho, da palavra verdadeira, sã doutrina, porque muitas pessoas estão apostatando da fé. O que é apostatar, pastor? Apostatar é abandonar os princípios que um dia te nortearam e te sustentaram na presença de Deus. Isso é apostatar da fé, não é sair da igreja. Você pode continuar na igreja, mas coisas que você não fazia porque você foi tocado pelo Espírito Santo, abandonar, deixar de lado, você começa a voltar a fazer. Isso é um sinal de apostasia, e às vezes isso acontece por falta da palavra. Então nós estamos falando um pouquinho da palavra, e hoje nós vamos dar sequência. Falamos na vez passada sobre os olhos são a lâmpada do corpo, e nesse versículo eu quero falar com você. Verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu quero ler de novo para você. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um, e quando nós olhamos aqui leia assim: aborrecer-se de Deus, porque Ele é único, Ele é um. Não há outro Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é único e verdadeiro, fiel. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Qual? Riquezas. Ou devotará-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou às riquezas. O tema da mensagem hoje é: sua prioridade determina o alvo do seu amor. Nesse texto aqui há uma mensagem muito forte do Senhor Jesus para nós. Nós vamos encontrar na segunda, olha na segunda linha: porque ou há de aborrecer-se ou há de amar o outro. A primeira coisa que Jesus ensina para a gente aqui é que quando você se divide entre dois senhores, quando você se divide entre duas pessoas, dois senhores, em ambientes, eu quero ser cristão, mas eu também gosto do mundo, eu quero servir a Deus, mas eu também quero ter uma vida boa, eu quero ter riqueza. A primeira coisa que ele vai falar para nós é aqui: sentimentos. Qual é o sentimento que tem norteado a sua vida? Porque para mim amar a Deus, eu vou ter que aborrecer alguém. Ou, se eu amar um outro Senhor que não seja o meu Senhor, se eu colocar a minha confiança em outro ambiente, em outra pessoa, em outra circunstância, seja no mamon, seja em um parente, ou seja em um cônjuge, se eu colocar a minha confiança em outro lugar, eu vou acabar aborrecendo meu Deus. Não tem como. E nós estamos vivendo o tempo da apostasia, onde muitas pessoas às vezes ficam abismadas com a falta de compromisso que existe das pessoas com Deus. E Jesus fala o seguinte: então quando o teu sentimento, você vir para a igreja, é um sentimento às vezes pesado, você lê a palavra é pesado, significa que você está aborrecendo-se de alguém. O que é melhor? E ele comer uma pizza? O que é melhor? Eu ver outras coisas? O sentimento que você tem vai determinar o teu comportamento. Jesus está falando: olha, se você não tem como servir a dois senhores, você vai aborrecer um e amar o outro. O resultado de um sentimento que não é tratado vai trazer devoção ou desprezo. Amar a Jesus, se eu amo a Jesus, eu vou ter que aborrecer algumas coisas na minha vida. E esse sentimento, ele vai trazer uma atitude, ele vai trazer um resultado. Eu coloquei aqui como ação, uma ação, um resultado. Toda ação e resultado da nossa vida vem de uma motivação, vem de um sentimento, vem de algo que está dentro de nós. Ninguém trabalha porque alguém falou que tem que trabalhar. Ele tem um motivo para isso. Ninguém tatua no corpo alguma coisa, bebe até entortar e a cair, comete um adultério, rouba alguém sem alguma coisa aqui dentro. Toda a ação é motivada por
uma intenção, um sentimento. E Jesus ele começa dizendo para nós que não tem como servir a dois senhores. Se no sentimento, muitas vezes eu vou me aborrecer das coisas de Deus, significa que eu não estou amando a Deus, estou amando um outro Senhor. Alguém está sendo mais importante na minha vida do que Deus. Agora, quando eu amo a Deus, as outras coisas vão ficar aborrecidas. A ação disso, quando você ama, a ação vai fazer você devotar alguém e desprezar o outro. Por exemplo, eu decidi casar com a Cláudia. Nós estamos aqui, deve ter pelo menos aqui umas 120, 150 mulheres. Eu decidi casar com a Cláudia. Eu devo respeitar todas as mulheres. Mas se de repente eu ganhar alguma coisa que eu tiver que dar um presente para alguma mulher, se eu dar um presente para minha esposa, o que isso vai dizer para as outras mulheres? Que eu amo ela, que eu escolhi ela. Então a minha devoção é para ela. As outras mulheres podem se sentir o quê? Desprezadas. As outras mulheres podem se sentir desonradas, desvalorizadas. Quando você ama a Deus de fato, você vai começar a trazer muito aborrecimento na sua vida, porque muita gente vai começar a se sentir desprezada, desonrada, desmerecida, porque você agora está dando mais atenção para alguém que nem está aqui, que está no céu. Olha aqui comigo, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, o verso 36. Depois volta aqui para mim, tá? Mateus 6, 24. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais, olha, devoção, a devoção fala de quem você ama, fala que é o alvo do teu amor. E se você ama seu filho ou sua esposa, seu pai ou sua mãe mais do que a Deus, significa que Deus não é o alvo principal. Ele não vai ser o primeiro, ele vai ficar aborrecido em uma determinada situação, porque você vai escolher aquilo que você mais ama. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Verso 38. E quem não toma a sua cruz, quem tem medo de sofrer, quem tem medo de pagar o preço, de assumir uma responsabilidade, e vem após mim, esse não é digno de mim. Deixa eu ler o mesmo texto agora do evangelista Lucas, capítulo 14, verso 26. Lucas 14, verso 26. Se alguém vir a mim, lembra? Ou amará a um e aborrecerá o outro, se devotará a um ou desprezará o outro. Se alguém vir a mim, essa palavra é a mesma palavra, misel, do grego, que significa aborrecer, odiar. É a mesma palavra usada em Mateus 6, 24. Se alguém vem a mim e não causa aborrecimento ao seu pai ou à sua mãe, e a mulher, e a filhos, e a irmãos, e a irmãs, e ainda, preste atenção, se alguém vem a mim e ainda não causa um aborrecimento à sua própria vida, se você mesmo de vez em quando não vai ficar chateado, você não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque isso vai mostrar que você não está amando a Deus de todo o coração. Volta lá, Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Não tem como servir a dois senhores. Ou eu aborreço alguém, ou eu amo essa pessoa. Se eu amo a Deus, e Deus é o meu Senhor, e nós vamos entender como o Deuteronômio fala, olha, amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Deus deve ser amado acima de tudo e acima de todos, aleluia. Mas, quando eu amo a Deus, quando eu coloco Deus acima de todos, eu vou acabar aborrecendo alguém. Quem aqui já não aborreceu o familiar porque você se tornou cristão? E as pessoas não falam mais com você. Não, você não é mais meu filho. Não, você não é mais meu amigo. Quantas vezes nós aborrecemos pessoas por nós declararmos o nosso amor? E a palavra aqui, aborrecer-se, é a mesma palavra de ódio. E a palavra amar, a palavra ágape, ela vem acompanhada de um sufixo, agapazei,
que significa amar mais. E o que Jesus está falando aqui para nós, não é que muitas vezes você vai ter que odiar o seu pai. Não, está falando que eu devo amar mais a Deus do que ao meu pai. Porque quando eu amo mais a Deus do que ao meu pai, uma hora ou outra o meu pai vai ficar aborrecido. Mais o meu Deus do que ao meu filho, uma hora ou outra meu filho vai olhar para mim e vai ficar aborrecido. Agora, se eu não estou causando aborrecimento, eu deveria pensar se de fato eu estou agapazei, estou amando mais a Deus, ou não, pastor, eu amo a Deus. Eu tenho ouvido muitas pessoas nesse tempo falar, eu amo a Deus. Não, eu não vou na igreja, mas eu ainda amo a Deus. Não, pastor, olha, eu não estou ali, mas eu estou num novo tempo, eu amo ao Senhor. Talvez ame de fato, mas o que Jesus está ensinando para nós aqui, vai aparecer em 4 situações na Bíblia. Agapazei, ágape é o amor ágape. Agapau, amar. Agapazei, amar mais. Só vai aparecer em 4 ocorrências na Bíblia essa palavra. O que o Senhor está falando é, você deve amar mais. Porque se você não amar mais, você vai trazer algum aborrecimento. Agora a pergunta é, nós estamos amando mais? Agapazei, amar mais. Agora, pode soar estranho para nós, irmãos, eu falar para você que talvez algumas atitudes que você está tendo são atitudes de desonra e de desprezo ao Pai. Mas eu quero te mostrar aqui, Gênesis capítulo de número 4. Muitas vezes a gente pensa assim, não pastor, não, mas eu amo a Deus, eu amo a Deus. Qual é o nível do seu amor a Deus? Você ama mais, agapazei, você ama mais a ponto de aborrecer a sua própria vida, aborrecer sua família, aborrecer pessoas que você gosta, porque elas vão se sentir, mas como assim? Eu sou segundo plano. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no final dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No final dos tempos, Abel por sua vez trouxe das primícias. Abel trouxe aquilo que era primeiro. Abel colocou Deus no primeiro lugar do seu rebanho e da sua gordura, e deste agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta Deus aborreceu. Irmãos, Deus falou assim, não gostei, estou aborrecido da sua oferta, eu não quero a sua oferta. E às vezes para nós ouvir isso pode parecer assim ofensivo. Pastor, você está falando que eu não amo a Deus. Eu não estou falando que você não ama a Deus. Eu me peguei nessa madrugada, nessa palavra, perguntando qual é o meu nível de amor a Deus. Porque Deus não pede um amor qualquer, Ele pede agapazei, aquele que não ama mais a mim, a ponto de aborrecer pai e filho, a ponto de aborrecer a esposa, a ponto de aborrecer a própria vida. Ele não é digno, Ele não está me amando da forma que eu quero amar. Porque não me adianta trazer uma oferta, Caim, não me adianta trazer no final dos tempos, o verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, depois que a safra foi, e sobrou, eu tenho para até a próxima safra, e me sobrou isso aqui, eu vou levar uma oferta para o Senhor. Deus não quer ser o segundo, nem na minha e nem na sua vida. Deus quer ser o primeiro. É o princípio da primazia. Provérbios capítulo 3, honra o Senhor, honra, valorize a Deus, devote-se a Deus e menospreze outras coisas. Valorize a Deus com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. A aliança que Deus fez com o povo, que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Moisés, dizendo, olha, todo primogênito é meu. Todo primogênito das tuas crias, das tuas vacas é meu. E o primeiro filho que nascer da madre, da sua esposa, ele é meu. Você vai consagrar ao Senhor. O filho, você vai trazer uma oferta e vai resgatá-lo. Mas o animal, o jumento vai ser desnucado. O animal que é puro e limpo, que pode ser sacrificado, é meu. Porque Deus quer ser o primeiro. E não tem como servir a dois senhores.
se o meu serviço não está aborrecendo o mundo, ou às vezes eu posso estar servindo a Deus da maneira de Caim, fazendo, Deus não é o primeiro. Outro texto, 1 Samuel capítulo de número 15. Se Deus não for o primeiro, irmãos, Ele não aceita. Deus não aceita. E não é porque Ele é arrogante, não é porque Ele é soberbo. Ele sabe que se você não tem capacidade de amar a Deus em primeiro lugar. Eu lembro de um 15:22. Eu lembro de um tempo que a minha esposa tinha bastante ciúme de mim. Passou, né, bem? Eu fiquei velho, barrigudo. Aí a pastora dela falou para ela um dia assim: olha, se ele te trair, ele está traindo a Deus em primeiro lugar. É porque ele não ama a Deus. Você tem que confiar no Senhor. Foi essas palavras? Todo mundo ouviu? Se ele te trair, primeiro ele vai trair a Deus, e aí Deus vai tomar conta com ele. Aí ela descansou. Se Deus não fosse o primeiro na minha vida, irmãos, nós já tivemos muitas oportunidades, tanto ela quanto eu, de brigas e coisas para a gente separar, de não concordar com isso, concordar com aquilo. Graças a Deus nós nunca tivemos pecado de adultério, aleluia. Se ficar sabendo, eu deixo de ser crente. Brincadeira. Mas, irmãos, se eu não amasse a Deus em primeiro lugar, nós não estávamos casados. Se ela não amasse a Deus em primeiro lugar, ela não estava casada comigo. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus precisa ser o primeiro. Se eu não amar a Deus em primeiro lugar, irmãos, quem diz que o meu amor pela minha esposa vai sustentar um dia? Porque nós estamos ficando velhinhos. Aí de repente vem lá a Gisele Bündchen renovada, recalchutada. Se eu não amar a Deus em primeiro lugar, eu vou começar a comparar. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, essa pregação vai chocar você, vai ferir você. Talvez você vai sair daqui ferido, mas eu quero te dizer, talvez você ama a Deus, mas não ama o quanto deveria. Se eu amo em primeiro lugar, as outras coisas não vão acontecer. Deus não aceita ser o segundo. Aqui eu vou, 1 Samuel capítulo 15, olha o que acontece. O verso 18, vamos para contextualizar, verso 18. Enviou-te o Senhor, Saul, a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até você exterminá-los, Saul. Por que, pois, você não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo? Por que você não obedeceu? Por que você não honrou o que Deus falou? Por que você não valorizou a orientação que Deus te deu? E lançaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Presta atenção, muitas vezes é assim, o nosso entendimento: não, mas eu não fiz nada errado, porque eu amo a Deus. Mas será que é agapazei? Será que eu amo mais a Deus? Será que o meu nível de amor é maior por Ele do que pelas outras coisas? E o que diz aqui? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, Samuel, você está até me ofendendo dessa maneira que você está falando. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque. Os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo, aqueles a quem eu governo, do despojo das ovelhas, dos bois, tomou o melhor designado, aquilo que estava designado para ser destruído, eles tomaram o melhor para oferecer a Deus. Olha, nós queremos oferecer. Eu amo a Deus, Saul. Eu amo a Deus, Samuel. Eu amo a Deus. Eu queria oferecer um holocausto para Deus. Eu queria fazer sacrifício. Eu amo a Deus. Eu quero ir para as nações. Eu amo a Deus. Eu quero cantar no louvor. Eu amo a Deus. Eu quero pregar a palavra. Eu amo a Deus. Mas qual é o nível do amor que você tem? Você agapazei, ama Deus mais do que as outras coisas? Porque se Deus te pede algo, você está disposto a colocar Ele em primeiro e fazer como Ele quer, conforme é do agrado dEle. Olha o que diz, verso 22, porém Samuel disse: tem porventura
o Senhor tanto prazer, olha, tanto, uma comparação novamente, tanto prazer em holocausto e sacrifício, não é que ele não goste, ele goste, mas ele prefere que mais seja obedecido à sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Verso 23, porque a rebelião, porque se opor àquilo que Deus está instruindo, é como o pecado de feitiçaria, de manipulação para fazer minha vontade. Todo mundo que vai a um feiticeiro, ele vai lá porque ele quer que alguma coisa que não está do jeito que ele gostaria, ele quer que o feiticeiro faça um feitiço e ele alcance aquilo que ele quer. Isso é feitiçaria, é subjugar a vontade do próximo, é subjugar a vontade do próprio Deus, dizendo a minha vontade tem que prevalecer. E diz assim, porque a rebelião é pecado de feitiçaria, a obstinação, a teimosia é como uma idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O nível do meu amor por Deus, se eu amo a Deus e aborreço, esse é o sentimento que está dentro de mim, eu vou provocar uma ação. Eu vou ser devoto a Deus, mas vou desprezar as coisas que me afastam dEle. Todo o amor a Deus vai trazer uma reação, uma ação que vai me fazer devoto, amar o que Deus ama, obedecer o que Deus está me falando. A Bíblia diz, aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os... Irmão, qual é o nível do nosso amor? Aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os... O nível do amor hoje está assim, olha, Jesus me salvou, isso é suficiente. Esquece-se dos mandamentos. O nosso nível de amor por Deus é, eu não vou no centro de macumba, eu não vou no satanismo, eu não vou ali, eu não vou acolá, mas eu amo a Deus. Mas Deus não é o primeiro, e Deus está falando comigo e com você nessa noite. Não dá para servir a dois senhores. Nessa noite, é uma noite de posicionamento. Ou você ama um para aborrecer o outro, ou você devota um e acaba desprezando o outro. Olha comigo aí, 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Deus havia feito uma promessa, e era da tribo de Levi que haveria um sacerdócio. Mas aqui nesse tempo, Eli estava cometendo pecado no sacerdócio, estava sendo omisso na hora do sacerdócio. Os filhos de Eli roubavam das ofertas do Senhor o melhor para si. Eles pensavam em si primeiro. Então vinha alguém para trazer uma oferta para o Senhor, e a gordura era queimada como sacrifício agradável ao Senhor, sacrifício de aroma agradável. Quando vinha alguém com a gordura, ele dizia assim, não, deixa eu pegar primeiro o pedaço do sacerdote. E não era problema, irmãos. Aí a pessoa pode pensar assim, o pecado deles era pegar a carne das ofertas. Não, porque a Bíblia declarava que das ofertas do sacrifício era do altar que o sacerdote comia. Quem está entendendo, diga aleluia. O problema é que quando chegava alguém, chegava lá o Fini Finés e dizia, deixa eu pegar primeiro a minha parte. Deus não aceita ser o segundo. Se você ama mais a sua fome, mais o seu bem-estar, se você ama mais a si mesmo, irmãos, do que amar a Deus, você vai acabar aborrecendo alguém, e certamente é o Senhor, porque se Ele não é o mais amado, o aborrecido vai ser Ele. Agora, se Ele é o mais amado, irmãos, quem que vai ser o aborrecido da história? Eu, minhas alianças e quem está perto de mim. Quem está entendendo, diga aleluia. Isaías 29, o verso 13. Se a ação que eu estou cometendo, ela não vem de um sentimento de amar a Deus, agapazei, amar mais a Deus do que as outras coisas. Deus não pede que você odeie pai e mãe, pelo contrário, irmãos. A Bíblia diz, o Espírito, ele virá no espírito de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Deus não quer que você odeie, mas Ele fala que se você amar mais o seu pai, você vai aborrecer a Deus. Mas se você amar mais a Deus, uma hora você vai aborrecer o seu pai. Quem está entendendo, diga aleluia. Isaías 29, 13. E o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração
eles não estão me amando mais, eles estão me aborrecendo. Eles chegam para trazer oferta, eles chegam para cantar louvores, mas o louvor é só da boca para fora. No coração, eu não sou o primeiro. No coração do fulano ou da fulana, eu não sou o primeiro. Mas nessa noite o Senhor está aqui para limpar o meu e o seu coração, irmãos. Há uma conclusão nisso então. Eu quero trazer 4 pontos. O primeiro deles, se você, volta lá em Mateus 6:24. Nós vimos que ou eu aborreço o mamon, ou eu aborreço a riqueza, ou eu aborreço a Deus. Ou eu me devoto a ser bem-sucedido, ou eu me devoto a Deus e desprezo e desvalorizo outras coisas. Ou eu amo a Deus e aborreço meu pai, ou eu amo meu pai, amo a Deus, mas num nível menor, e quem vai ser aborrecido vai ser ele. A decisão hoje está em nossas mãos. Primeiro lugar, se você é uma pessoa que não consegue dizimar e não consegue ofertar, você sabe o que você está dizendo com a sua ação? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Você sabe o que está dizendo com a sua ação? Não, pastor, agora na graça não tem mais dízimo, agora é tudo. Beleza, se você dizima, se você oferta mais que 10%, eu calo a minha boca. Se na graça não é o dízimo, é tudo. Se você dizima mais que 10%, eu calo a minha boca. Mas se você não dá nem 10%, irmãos, eu me recuso a acreditar que de fato você confia e ama a Deus e que você quer ter uma aliança com Ele. Não dá para servir a 2 senhores. Não dá para servir a Deus e as riquezas se eu não consigo, irmãos, tirar do bolso 10% ou uma oferta. Eu estou dizendo que a minha confiança e aquilo que eu amo é o dinheiro. E aí Deus acaba se aborrecendo. Nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre lei, nunca foi sobre necessidade. Quando não teve ninguém para oferecer comida para Elias, Deus enviou corvos que traziam pão e carne. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, nunca foi sobre isso. Mas se você quer servir a Deus, você vai ter que aborrecer as riquezas. Você vai ter que aborrecer alguns conceitos. Não tem como. A pessoa que não consegue dizimar e ofertar é uma pessoa que está com medo de ficar sem nada, com medo de não pagar a conta. Uma pessoa dizimista, a primeira coisa que ela faz quando ela recebe o seu salário é o quê? 10%. É fazer como Caim: está aqui a minha aliança. Eu confio no Senhor, eu não confio no que esse dinheiro pode me dar, mas quando eu amo a mim, eu vou ter dificuldade, irmãos, de aborrecer a mim e dizer assim: por que eu vou dizimar? Por que eu vou dizimar? Deus não está querendo isso, Deus quer meu coração, por que eu vou sofrer? Lembra de Lucas? Aquele que vem a mim e não aborrece a pai, mãe, filho e a sua própria vida. Se você não está aborrecendo essa palavra aqui, ó, miseucei, que é aborrecer mais. Quem sai mais aborrecido dessa história? Na conta final, quem sai mais aborrecido é Deus, porque Deus sabe do meu coração. Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa mesmo. Ele não habita em templos feitos com mãos humanas. Deus não precisa de nada de nós, irmãos, tudo é privilégio, Ele nunca vai precisar. Mas quando eu não consigo dizimar e ofertar, eu estou dizendo: olha, eu não quero aborrecer a mim, eu não quero passar necessidade, eu não quero sair do meu conforto financeiro para honrar a Deus. E aí você está amando mais a quem? E está aborrecendo a quem? Segundo, se a sua carreira, agora estamos falando de riqueza, não estamos falando agora de dízimo e oferta. Dízimo e oferta, irmãos, quem não consegue dizimar e ofertar, a pessoa está presa num cativeiro de miséria. Mas o Senhor aqui quebra nessa noite em nome de Jesus. Agora o segundo é diferente, é pessoa que tem. É pessoa que ama a sua carreira. Ela se devota a fazer todas as faculdades, se devota a fazer os melhores investimentos, os melhores empreendimentos. A devoção dela é tão grande que o estudo dela, ela passa horas do dia estudando, se devotando àquilo, e de vez em quando ele tem tempo para Deus. Essa pessoa também, ela escolheu, nesse nível ela está aborrecendo mais alguém e amando mais a outro, e nisso o resultado ela está se devotando mais à riqueza
e desprezando, desonrando. E para a igreja hoje eu não posso. Jesus disse na parábola da ceia, olha, a ceia está pronta, vai, chama os convidados. E um disse, me tenha por escusado, eu acabei de comprar uma junta de boi, eu preciso experimentá-la. E outro disse, não, olha, eu comprei um campo, eu preciso ver se o campo é produtivo ou não é produtivo. Irmãos, o que o Senhor está falando, olha, se você não me ama, a tal ponto de aborrecer as coisas desse mundo, você não pode servir a dois senhores. Nunca foi sobre o dinheiro, nunca foi sobre a família, foi sobre colocar Deus em primeiro lugar. E se a tua carreira, teu bem-estar financeiro, as tuas necessidades são mais importantes, e você não pode se sentir aborrecido, não, eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo para ir num culto, eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo para ir na minha célula, eu não posso parar, eu me sinto aborrecido. O que eu mais ouço hoje, irmãos, olha, há um jugo sobre nós, há um jugo, tem que estar no culto aqui, tem que estar no culto ali, irmãos, a gente não quer colocar jugo em ninguém, mas olha, as suas atitudes, elas só revelam quem você está amando mais e quem você está aborrecendo mais. E eu não estou aqui para julgar ninguém hoje, Deus falou comigo essa madrugada, perdi o sono, irmãos, com essa palavra, mas eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a saber quem que eu tenho que aborrecer, quem tem que sair chateado da história. Chateia um pouquinho agora, mas sabe que se eu estou devoto a Deus, se eu estou amando a Deus, até essas pessoas vão colher os benefícios. Aleluia. Terceiro, agora estamos falando de pessoas. Se as pessoas como pai, mãe, namorado, amigos, que se opõem à sua vida de devoção, se essas pessoas te impedem de servir, não, meu filho, você não vai mais visitar lá no domingo, não, você depois que passou para esse negócio de crente, você é fanático, lunático. E tem muita gente, irmãos, ele desvia por causa do namorado, desvia por causa da namorada. Sabe por quê? Ele não quer aborrecer o namorado. Você sabe que você está falando para Deus, miosecei e acabecei. Você ama mais o seu namorado e você tem me aborrecido mais. Você prefere amar mais e se devotar mais a ele, e está acabando desprezando. Está falando de comparação. Não, mas eu não desprezo a Deus, eu amo a Deus. Sim, você ama a Deus, mas se Deus estivesse aqui, vou fazer uma situação hipotética para você entender, se tivesse aqui um barquinho afundando, e tivesse Deus aqui, e essa pessoa, quem você salvaria? Pastor, mas Deus é Deus, não precisa ser salvo, eu sei disso, mas quem você olharia primeiro? Isso fala de quem você está se devotando mais. E é por isso que tem pessoas saindo por causa de pai e mãe, que estão chateados, estão aborrecidos, e você está preferindo amar mais, agapazei, o seu pai e sua mãe, do que Deus não te pediu para você odiá-los, mas se você ama Deus de fato, mais do que todas as coisas, você vai acabar aborrecendo. Quarto e último, as pessoas da família da fé. Se de repente você começou a se afastar do chamado que Deus te deu, você um dia foi um ramo frutífero, e a Bíblia fala claramente, olha, aquele que confia no Senhor, é como árvore plantada no meio, junto a ribeiros, ele não deixa de dar o seu fruto no tempo da sequidão, ele não deixa de dar o seu fruto. Mas quando de repente eu talvez coloquei a minha esperança mais em um líder, quando eu amei mais uma pessoa, um irmão, ou quando eu talvez me amei de tal maneira que eu achava não merecer ser tratado daquela maneira. Olha, Gabriel, eu fui tão maltratado naquela igreja, não, eu não volto mais lá, eu não vou mais na igreja, porque igreja, eu sou a igreja, eu não vou mais congregar, eu vou congregar no YouTube. Olha aí, ó. Está vendo? Isso é laço do inimigo. Não volto mais, é laço. Quando fui abrir meu coração para ele, ele prepara uma armadilha para mim. Eu tenho visto pessoas que por causa
de frustrações, por causa de escândalos, por causa da família da fé, deixaram de dar o seu fruto, não frutificam mais. Irmãos, eu sei que existem estações da nossa vida que Deus, Ele limpa o ramo para voltar a dar mais fruto, e quando o ramo está limpo, irmãos, ele não tem aparência, ele não tem folha, ele não tem nada que nos atraia, mas existem pessoas que deixaram de dar o seu fruto, porque não estão mais no ramo, porque amaram mais ou a pessoa que o feriu, ou a pessoa que trouxe o escândalo, ou amaram mais a sua própria reputação, dizendo: o quê? Em vão lavei as minhas mãos na pureza, eu não volto mais na igreja. Você sabe o que você está dizendo? Agapazei mais a mim mesmo, agapazei mais aqueles fulanos, e eu misosei a Deus. Eu aborreci a Deus, eu prefiro aborrecer. Deus é maduro, Deus entende o meu coração, e Ele sabe, eu não posso sofrer. Mas aqui nessa noite o Senhor está nos trazendo um caminho, irmãos, de cura. Eu não sei o quanto isso te ofende ou não, mas se está te ofendendo é porque o Espírito Santo está tocando em algo de nós, que precisa ser transformado nessa noite. Mateus capítulo 22, o verso 34. Nós estamos vivendo um tempo do Evangelho que estão tirando a cruz do Evangelho. A apostasia está acontecendo porque estão tirando a cruz. Ninguém quer dar a segunda face. Ninguém quer caminhar mais a segunda milha com ninguém. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho coach. Não, abandone as pessoas que estão travando a sua prosperidade, o seu crescimento. E nós temos que andar com quem vai nos lançar. Ei, Jesus, Ele se esvaziou de si mesmo. Imagina Jesus com todo o seu resultado, com todo o seu esplendor e toda a sua glória, se esvaziar e tomar a figura humana, e ter que andar no passo e na velocidade de um Pedro que achava que tinha boas ideias, andar no passo de um Tomé que achava que era perfeito na matemática e só acreditava no que era empírico, no que ele podia ver, o que ele tinha para tocar. E Jesus tem que se esvaziar, Ele sendo Deus, sabendo de tudo isso, irmãos, e andar ali, ó. E eu quero declarar que Deus vai levantar muitos cristãos aqui nessa noite, que não vão mais querer conforto, mas vão aborrecer a sua própria vida, se for necessário, por amor a Deus, para cumprir o propósito do Senhor nesses dias. Mateus 22, 34 diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Vamos pegar esse cara. E um deles, intérprete da lei, experimentou, porque eles viram Jesus fazendo muitas obras, salvando gente no sábado, e aí de repente esse Jesus aqui, ó, ele não deixou a gente apedrejar a mulher adúltera, embora ele não proibiu, mas ele nos constrangeu, ele cura a gente no sábado. Vamos pegar esse cara vai ser pego agora. Então um deles chegou, experimentou Jesus e lhe perguntou: mestre, você que está ensinando por aí, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus. Não é de parte do teu coração, é de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você vai aplicar, não é um amor comum, não é um amor nivelado com as pessoas que, não, Deus não quer ser apenas amado, Ele quer agapazei, Ele quer ser mais amado, Ele quer ser o primeiro na minha e na sua vida, irmãos. Este é o grande e o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a esse. Depois disso, você pode amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você ama a si mesmo? Sabendo que se eu amo a Deus, muitas vezes eu vou me aborrecer, e se eu amo o próximo, muitas vezes o meu amor ao próximo vai fazer ele ficar aborrecido. Quem está entendendo, diga aleluia. Para terminar, pode ficar de pé no seu lugar. Se você foi ferido por essa palavra, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 12, verso 4, que a palavra é como espada afiada de 2 gumes, e quando ela penetra, ela divide alma e espírito. Se você foi rasgado por esta palavra, essa noite o Senhor está aqui para te curar. Eu vim nessa viagem agora à tarde, vindo para cá, eu vim orando: Senhor, me dá um coração novo, atrai meu coração a Ti. Se eu tenho amado mais as coisas
deste mundo, se eu tenho procurado não aborrecer as coisas dessa terra e tenho aborrecido o teu coração, o Senhor é poderoso para me dar um novo coração. Se essa palavra entrou, Lucas capítulo 9, o verso de número 23. Se essa palavra entrou, nós vamos ter um tempo aqui de arrependimento. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, se arrepender e falar assim: Senhor, eu tenho fugido de aborrecer a mim mesmo, eu tenho procurado a zona de conforto, eu tenho amado mais a mim mesmo do que o Senhor. Se você está aqui e foi tocado por essa palavra, quiser se ajoelhar no seu lugar, você é livre. Mas Lucas 23, diz o Senhor, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, olha, não é de qualquer maneira. Muitos são chamados, poucos vão ser os escolhidos, porque não adianta você me amar com os lábios e o coração está longe. Não adianta você me amar, mas me amar de um nível tão inferior, que você prefere não aborrecer alguém para me aborrecer. Se você quer ser meu discípulo, eu estou te convidando, negue-se a si mesmo, aborreça você mesmo hoje, e dia após dia, tome a sua cruz e me siga. Pois quem é aquele que quer salvar a vida, quem quer encontrar conforto, quem quer achar um ambiente consolável, confortável aqui nessa terra, ele vai acabar perdendo. Quem amar mais a sua vida aqui nessa terra, vai perder. Mas quem perder a vida, quem estiver disposto por amor, a aborrecer a própria vida aqui nesta terra, por minha causa, esse a salvará. Verso 25, isso aqui vai quebrar todo o resultado de coach, vai quebrar todo o resultado de teologia de prosperidade, vai quebrar todo o resultado. Irmãos, não é pecado ter prosperidade. Jesus não está falando que você não deve ter riqueza, Ele está falando: se você amar mais a riqueza, ela é o teu Senhor, e você está me aborrecendo. Mas se você me amar, as outras coisas vos serão acrescentadas. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, que aproveita o homem dar a sua melhor versão, que aproveita o homem ter resultado e se achar confortável na sua condição, e ele vier a perder a sua causa, vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Verso 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras ficar aborrecido, qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, ficar tímido, ficar constrangido, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua